Olá, meus irmãos. Aqui, professor Roberto Renato Veloso, como vocês já sabem, mas quero saudar todos vocês com a graça e a paz de Jesus. Espero que esse tempo de aula seja proveitoso e vocês estejam encorajados para continuar nesse desafio das videoaulas e dessa modalidade diferente. Nós vamos orar e pedir a bênção de Deus. Oremos. Pai querido, nós estamos aqui na tua presença, reunidos por causa da tua graça, por causa do teu amor por nós. Agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito que a inspirou e que habita em nós, abra nossa mente para perceber, para compreender. Nós queremos conhecer o Senhor melhor. Ajuda-nos, Pai. Pedimos a direção do teu Espírito, a bênção do Senhor, com um coração muito agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a Teologia Sistemática 3, continuamos então, essa é a segunda videoaula. Na nossa aula anterior, nós começamos falando sobre a tão grande salvação. O tema de hoje é eleitos, chamados e convertidos. Continuamos na doutrina da salvação, que é a soteriologia, mas hoje vamos avançar. Então, hoje, eleitos, chamados e convertidos. E na aula passada, só quero trazer a memória dos irmãos o que nós vimos na aula passada. O que foi mesmo? Tão grande salvação, por que era tão grande? Ela é a libertação da morte espiritual para a vida eterna com Deus. Ela é libertação do domínio, do controle do pecado sobre as nossas vidas, para uma vida de santidade. Isso é maravilhoso, irmãos. E também Deus nos libertou pela sua salvação do poder de Satanás. Não precisamos mais viver com medo, oprimidos por causa de feitiço, por causa de qualquer coisa que alguém, espíritos ou venham nos fazer. É uma vida de liberdade. Embora tenhamos lutas, sim, mas nós temos liberdade no Senhor. E também, em quarto lugar, esta tão grande salvação é a libertação da criação das consequências e dos efeitos do pecado. Lembre que a terra foi amaldiçoada, mas a obra de Jesus há de desfazer tudo isso quando ele voltar e fizer aqui novos céus e nova terra e haveremos de reinar com ele para sempre. Essa salvação, de fato, irmãos, é grande, muito grande. Então, nós vamos iniciar o nosso tema de hoje. A primeira coisa que nós vamos falar hoje é sobre o aspecto da eleição. A eleição é a escolha de Deus para aqueles que ele quer salvar. É um tema assim um pouco difícil, parece às vezes estranho, soa novo, mas irmão, tá lá na Bíblia. Fala muito sobre eleição, sobre predestinação. Às vezes nos assustamos um pouco com essas palavras, não estamos assim muito habituados, mas está lá na Bíblia, ok? Então nós vamos olhar em eleição, predestinação. A eleição, irmãos, o que é? É um ato de Deus escolher pessoas para serem salvas. É um ato da escolha de Deus, do Deus soberano, que por causa do seu amor escolhe pessoas. Não por causa daquilo que pessoas hão de fazer no futuro, ele escolhe por causa da sua própria decisão. O motivo maior é o próprio Deus, o seu amor e compaixão para com a sua criatura necessitada. Então, este é um grande desafio para nós entender, aceitar e desfrutar dessa escolha de Deus na nossa vida. Além disso, vamos olhar alguns textos que revelam, que falam sobre esta eleição. O primeiro texto é Efésios 1, 4 e 5, que diz assim, acompanhem bem comigo, irmãos, olha bem aí, porque Deus nos escolheu nele. Quem escolheu? Deus. Quando? Antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor nos predestinou, ou nos escolheu, nos elegeu, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo para louvor da sua gloriosa graça. É um texto maravilhoso, irmãos. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e isso foi motivado pelo seu grande amor. Seguindo o outro texto,
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. A ideia de conhecer aqui de antemão, ele já nos conhecia antes de nos criar, irmãos. E antes de nos criar, ele havia nos escolhido, destinado. Predestinado quer dizer escolhido ou destinado com antecedência, para nós sermos parecidos com o seu Filho Jesus. Este é o desejo e o plano do nosso Pai amoroso, o grande plano. Outro texto também, João capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vão e deem frutos. Então alguns dizem, mas esse aí é um texto que fala só para os discípulos, o chamado dos discípulos. Não, o texto de João 15 se aplica a todos nós hoje. Todos nós somos ligados à videira verdadeira, que é Jesus. Então esse texto todo está a falar de nós. Foi Ele que nos escolheu e não nós que o escolhemos. Outro texto que nos leva na mesma direção, e esse é um texto muito importante, irmãos. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, a mãe de Esaú e Jacó, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então, a escolha de Deus para com Esaú e Jacó, que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú, ela foi realizada, feita simplesmente pela escolha de Deus. Então, antes que alguém tivesse feito qualquer coisa, irmãos, Deus já havia escolhido conforme a sua vontade soberana. Então, isso é uma questão que muitos perguntam, mas será que isso não é injusto? Como assim? Deus escolher um e deixar o outro de lado? Tipo, rejeitar ou condenar ou destinar o outro à perdição? Vamos ver como é que o texto continua, como é que o próprio Paulo responde essa pergunta, irmãos. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Irmãos, Deus não condena nenhum justo. Deus só condena pecadores passíveis de condenação. E diz aqui, acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou de esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, irmãos, sermos escolhidos por Deus não depende da nossa vontade, do desejo, do esforço, como diz aqui, o esforço humano, mas depende da misericórdia de Deus. Então, a eleição é uma escolha de Deus. Então, um resumo aqui da eleição. 4 pontos. Primeiro, a eleição é uma escolha da vontade soberana de Deus, motivada pelo amor de Deus e por seus propósitos, que são grandes e soberanos. Mas a motivação de Deus é o amor para nos salvar e o faz na autoridade de Deus, de dono, de soberano. Não precisa prestar contas a ninguém. Segundo, a eleição é incondicional. Ela não depende de alguma coisa que a pessoa há de fazer o dia que se converter ou alguma coisa assim. Não. Deus escolheu antes de a pessoa fazer qualquer coisa, para que a escolha realmente dependesse de Deus. Terceira coisa, a eleição é eficaz, ou seja, os eleitos hão de crer em Cristo e perseverar até ao fim. A ideia de eles não vão se perder no meio do caminho. Deus há de completar aquela obra que ele começou na vida dos seus eleitos, dos seus escolhidos. E quarto, ela é feita, essa escolha, a eleição, ela é feita desde a eternidade e não agora, no tempo presente. Então Deus escolheu antes da fundação do mundo, como vimos no texto de Efésios. Então, essa doutrina da eleição, da predestinação, ela parece uma doutrina difícil, irmãos, porque ela nos apresenta a soberania de Deus. Ele escolhe, ele decide, ele chama, ele faz todas as coisas conforme a sua soberana vontade. E de fato é assim. Só que isso levanta a pergunta, mas e onde fica o homem nessa história? O homem tem alguma palavra? O homem tem alguma decisão?
Deus não obriga, Deus não força o homem a crer nele, a seguir a ele. Deus não força, Deus não coage, Deus não obriga ninguém. Mas Deus, com os seus meios, ele leva o homem ao arrependimento e à fé, como vamos ver daqui a nada, usando a resposta humana. Então há uma harmonia entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós não conseguimos harmonizar essas duas coisas, mas Deus consegue porque Ele é soberano. Na atividade complementar que vocês vão fazer, há um vídeo onde vocês vão ouvir mais explicações sobre essa questão. Então nós vamos aqui avançar. O segundo tópico ou ponto da nossa aula hoje é o chamado eficaz. Então, o primeiro é a eleição, o fato de Deus escolher pessoas para salvá-las movido pelo seu amor e sabedoria ou propósito. Segundo, é o chamado eficaz. O que é o chamado eficaz? O chamado eficaz é uma obra especial de Deus no coração dos que Ele escolheu, dos eleitos, dando-lhes condições de responder com arrependimento e fé. O chamado eficaz, irmãos, o que significa? Deus escolhe pessoas para a salvação e a conversão destas pessoas é o quê? É uma consequência da escolha de Deus. Deus as escolheu e Deus cria as condições para que, quando Ele as chamar, elas respondam com fé verdadeira. Então, esta é a chamada eficaz. Há uma resposta, há uma garantia de que isso há de acontecer. Mas aí levantamos a pergunta, irmãos: como os homens espiritualmente mortos hão de crer? Então, de novo, a intervenção de Deus cria as condições, a ação do Espírito de Deus cria as condições para que o homem possa responder com fé. Um homem morto não pode escolher a Deus. Nós já estamos a entrar um pouco na doutrina da regeneração, que é assunto da próxima aula. Por enquanto, vamos deixar isso assim, ok? Vamos olhar alguns textos bíblicos que falam sobre esse chamado eficaz. O texto de João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. O Pai é que nos leva ao seu Filho Jesus. Então, não é só uma decisão, eu escolhi ser salvo, eu quero amar a Deus e servir a Deus. Primeiro, é Deus quem nos escolhe, é Deus que se revela a nós, é Deus que nos leva ao Pai e cria as condições para que isso aconteça. Um exemplo disso, Atos capítulo 16, aquela irmã comerciante, empreendedora chamada Lídia, da cidade de Filipos, quando Paulo está lá a evangelizar, na beira do rio, prega o evangelho e diz ali que quando o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então ela creu, mas quem abriu-lhe o coração, quem criou as condições para ela crer foi o próprio Deus. Então, essa chamada eficaz é justamente isso, é criar as condições do coração para que haja uma resposta de fé, uma resposta positiva à explicação do Evangelho. Um outro texto, irmãos, que nos fala dessa verdade, da chamada, é o texto de Romanos, capítulo 8, verso 30. Diz assim: E aos que predestinou, também chamou, e os que chamou, também justificou, e os que justificou, também glorificou. Então, chamou, aqueles que ele chamou, ele justificou, ou seja, há de declarar sem culpa, perdoados pela obra de Jesus Cristo. Então, Deus, aqueles que ele escolheu, predestinou, ele também os chama. E aqueles que ele chama, a quem ele chama, hão de responder. E aí, nesse processo, serão justificados pela fé em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, o chamado é uma apresentação poderosa e convincente da verdade do Evangelho, ao ponto de combater os efeitos do pecado e dar as condições de a pessoa crer. Como eu já disse antes, Deus, pelo seu poder, pela sua ação, pelo seu plano e propósito, ele cria as condições para que a pessoa possa responder com fé. É uma ação de Deus de, naquele momento, gerar ali uma fé no coração. Então, primeiro vimos a eleição.
ela nos ensina que Deus escolhe soberanamente a quem Ele quer salvar. Segundo, o chamado especial nos ensina que Deus opera poderosamente, irmãos, naqueles que Ele escolheu e eles respondem com fé salvadora. Isso nos leva então ao terceiro ponto, que é justamente a questão da conversão. A conversão, irmãos, é, como nós estamos a ver aqui, arrependimento mais fé. Conversão igual arrependimento e fé. Há uma definição aqui: conversão é o ato de arrepender-se, deixar o pecado e voltar-se para Cristo com fé, e uma fé salvadora. Esta é uma coisa maravilhosa. Há um texto bíblico que mais ou menos coloca isso em palavras, vamos dizer, do próprio texto bíblico. Vamos olhar qual é esse texto. Acho que não cheguei no texto ainda. Ok. Vamos dizer primeiro o que é arrependimento. Arrependimento é lamentar o pecado por causa do erro cometido contra Deus. É aquela tristeza no coração que a pessoa sabe: eu pequei, eu ofendi, eu entristeci a Deus. Este é o foco do arrependimento. É aquilo que fizemos contra Deus, ok? Então aqui há uma distinção, uma explicação sobre arrependimento e remorso. Arrependimento é um sentimento de que eu errei, uma convicção de que eu errei para com Deus. É uma tristeza relacionada ao meu erro para com Deus. O remorso é uma tristeza porque eu estou a sofrer a consequência do meu pecado ou do meu erro. Por exemplo, o indivíduo matou. E porque ele matou, ele está a sofrer o quê? A consequência. Foi preso, está na esquadra e vai ficar lá 5, 7, 10 anos na cadeia. E isso o está a causar-lhe muita tristeza. A tristeza não é porque ele matou, mas porque ele foi pego e está preso. Isto é remorso, é um sentimento de tristeza não por aquilo que fez contra Deus, mas por aquilo que está a sofrer. Então, o arrependimento verdadeiro é o reconhecimento: eu pequei contra Deus. É aquela resposta, atitude, ação do filho pródigo. Exatamente aquilo. Então, a Bíblia diz, esse é o texto que eu estava me referindo antes, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, a conversão é uma mudança que provoca, irmãos, o abandono de uma vida de pecado. Inclusive, aqui, Paulo dizia aos Tessalonicenses de deixarem os ídolos, deixarem a feitiçaria, que era uma coisa muito praticada naquela altura, na região de Ásia Menor, Tessalônica, Éfeso, e outros sítios, irmãos. Então, abandonar esse tipo de prática para servir o Deus vivo e verdadeiro. Outro texto que fala sobre essa questão do arrependimento ligado à conversão e fé é Atos 3,19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sem arrependimento, irmãos, não há conversão. Arrependimento verdadeiro, não há conversão. E se não houve conversão, não houve perdão de pecados. Não foram cancelados os pecados da pessoa. Então, irmãos, é muito importante percebermos o que significa esse arrependimento, essa conversão que exige uma fé genuína. E quando há uma fé salvadora, há então arrependimento e a transformação. A palavra bíblica, irmãos, Paulo usa uma palavra para arrependimento, a palavra grega, na verdade, é metanoia. Romanos capítulo 12, verso 2 diz ali: não os conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra renovação ali da vossa mente é a palavra metanoia. É uma mudança de pensamento, uma mudança completa de pensamento. Mudança profunda que afeta a vida das pessoas, no seu todo.
Então afeta o quê? Os pensamentos, a vontade, as emoções e o comportamento. Há um abandono das práticas antigas, irmãos. É claro, lutamos contra o pecado ainda, lutamos, mas não estamos mais debaixo do seu domínio como alguém que não tem forças, porque recebemos de Deus agora o poder para enfrentar este Senhor, o pecado. Então há uma mudança, essa mudança muda a maneira de pensar em relação a toda a vida, em relação à família, em relação à sexualidade. Então, antes pensava só em brincar com as meninas, agora não quer mais. Isso sabe que isso não agrada a Deus. Antes tinha um problema, corria para onde? Buscar ajuda na tradição. Ele percebe, não, este não é o caminho. Houve uma mudança de pensamento, houve uma mudança de vontade. Antes ele não tinha vontade de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. Essa coisa de ler Bíblia, de ir à igreja, de orar, é uma coisa muito estranha. Era, né? Então, quando há essa mudança, há uma nova vontade. Um novo homem nasceu ali dentro dessa pessoa. Então, esse arrependimento, essa metanoia é uma mudança completa no pensamento, na vontade, nas emoções e também no comportamento. Então, irmãos, a fé, o que é a fé? Se estamos a dizer que conversão é arrependimento e fé, o que é a fé? Fé tem a ver essencialmente, irmãos, com confiança. Fé é confiar totalmente na pessoa e na obra de Jesus Cristo para a minha salvação. Ele é capaz de pagar a minha culpa, de tirar toda aquela vergonha que eu haveria de sentir de encarar Deus, e me dá a condição de estar na sua presença. É confiar totalmente na pessoa e na obra de Jesus Cristo alcançada na cruz e na ressurreição dos mortos. Esse é um desafio grande, irmãos. Se confiamos totalmente em Jesus, nós não precisamos confiar nas horas difíceis das nossas vidas, nos momentos de crise, não precisamos buscar ajuda em outro sítio. É nessas horas que pessoas revelam a sua verdadeira confiança. Então, a confiança em Jesus é para a salvação, para o perdão dos pecados, mas para todas as questões práticas da nossa vida. Ele passa a ser Senhor, dono de tudo, irmãos. E é a Ele que confiamos todas as coisas. Essa questão de crer, da fé, o que é realmente a fé, vamos olhar para esse texto de João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Então, ele está dizendo aqui, quem creu, quem confiou totalmente em Jesus, tem o direito, recebeu o direito de ser filho de Deus. Então, há aqui uma confiança completa na pessoa de Jesus. Só quem tem esse tipo de confiança é que realmente é convertido. Outra coisa, outro texto aqui de 1 João 15,13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Escrevi a vocês que creem, que confiam totalmente no nome de Jesus, na pessoa e na obra de Jesus. Não é uma confiança mística só no nome, usar só o nome de Jesus. É confiar na pessoa, naquela que tem este nome. Ok? Então, conversão é igual a arrependimento mais fé. A conversão é uma mudança de vida operada pelo poder de Deus. A conversão verdadeira, irmãos, acontece quando? Quando há arrependimento, que é uma mudança completa de pensamento, sentimento, de atitude, e quando há fé, confiança total na pessoa e na obra de Jesus. Concluindo, então, a nossa aula hoje, nós vimos o quê? Primeiro, vimos a eleição, que é a escolha de Deus, daqueles que Ele há de salvar, movido pelo seu amor e pelos seus propósitos. Segundo, vimos que aqueles que Deus elege ou escolhe, Ele também chama. E esse chamado é uma ação de Deus de convencer a pessoa e ali haver uma resposta espiritual com arrependimento e fé, ou seja, há uma conversão.
Não sei o que o irmão, a irmã está a ver aqui, nesta aula. O que nós vimos? O que eu estou a ver, irmãos, é um Deus soberano que tem todo o poder e autoridade, mas que é cheio de compaixão e de amor e que escolhe pessoas porque vê a sua necessidade e se compadece delas. É o amor e a compaixão de Deus, irmãos, que o moveu a nos escolher. Não éramos nós os bons, não éramos nós melhores do que qualquer outra pessoa. Éramos todos iguais, pecadores, perdidos e condenados diante de Deus. Mas Ele nos tirou, irmãos. Então eu estou a ver um Deus que escolhe, um Deus que é movido pelo seu amor para com a sua criatura. Um Deus que os chama, e quando Ele chama há uma resposta porque Ele age com poder e nos leva então à conversão. Ali há arrependimento, irmãos. Não sei se o irmão lembra quando se arrependeu e creu em Jesus. Que coisa gloriosa foi, que alegria, que libertação, que vida nova dentro de nós todos. Então há ali uma mudança, e essa mudança é operada pelo poder de Deus. Na próxima aula, irmãos, nós veremos regeneração, justificação e adoção.